Sejam muito bem-vindos, benfiquistas. Hoje temos revelações que podem abalar as próximas jornadas e até mexer com as estruturas do nosso glorioso. O que está prestes a ser exposto não vai deixar ninguém indiferente. Por isso mesmo, se és daqueles que vive Benfica com paixão, agarra já esta oportunidade, ativa as notificações, deixa o teu gosto e subscreve. Vais querer estar sempre em cima do acontecimento. O momento que atravessamos é de tensão máxima. Quando se acreditava que os bastidores estariam calmos antes do grande clássico, surgem informações que mudam completamente o cenário. O clima aquece e os factos que se seguem prometem criar ainda mais faísca antes do próximo desafio. Tudo indica que as decisões tomadas nos últimos dias terão repercussões diretas dentro e fora das quatro linhas. Há quem tente esconder, há quem prefira não comentar, mas a verdade está prestes a ser revelada. E é precisamente isso que vamos mostrar aqui, passo a passo, como sempre com rigor, emoção e sem rodeios. São acontecimentos recentes, de impacto profundo, que mexem com o orgulho dos adeptos e com a preparação para um dos jogos mais importantes da época. Por isso, benfiquistas, fiquem desse lado. Participem nos comentários com a vossa opinião. O que está por vir vai marcar esta reta final de temporada como poucas vezes se viu. Preparados? Então vamos ao que interessa. O silêncio acabou. A dúvida que pairava entre os adeptos do Benfica nas últimas horas foi finalmente esclarecida. Ángel Di Maria está de regresso e apto para jogar no derby frente ao Sporting. Após ter ficado de fora do jogo com o Estoril, muitos temeram o pior, mas a verdade é outra e muito mais animadora para os encarnados. De acordo com o jornal Record, a ausência do camisola 11 frente ao Estoril foi, pura e simplesmente, uma decisão estratégica de Bruno Lage. Não houve recaída da lesão sofrida em Guimarães, nem novos problemas físicos. O campeão do mundo encontra-se clinicamente apto e pronto para a reta final do Campeonato Nacional. Uma notícia que devolve confiança ao plantel e à massa adepta, especialmente agora, com o derby à porta. Mesmo com Zeki Amdoni em dúvida, a presença de Di Maria oferece uma alternativa de luxo ao treinador das Águias. A experiência e a qualidade do argentino poderão ser determinantes num jogo que pode decidir o campeão nacional. Os adeptos já respiram de alívio e começam a sonhar com mais uma exibição de gala do astro sul-americano. Nesta temporada, com o manto sagrado do Benfica, Ángel Di Maria já disputou 37 partidas, distribuídas entre a Liga Portugal Betclic, Liga dos Campeões, Taça de Portugal e Taça da Liga. Somou 15 golos e 8 assistências, contribuindo de forma decisiva para o rendimento ofensivo da equipa. A gestão do seu tempo de jogo tem sido uma prioridade por parte de Bruno Lage e o facto de o extremo não ter sido utilizado frente ao Estoril poderá mesmo ser uma jogada de mestre para garantir que estará a 100% contra os Leões. Com a sua criatividade, visão de jogo e capacidade de finalização, Di Maria é uma peça-chave no esquema tático das Águias e pode ser o desequilíbrio que falta num derby que promete ser explosivo. A decisão de não arriscar o camisola 11 frente ao Estoril demonstra o foco total no jogo frente ao Sporting. O Glorioso vai para este confronto com todas as suas forças, apostando tudo naquele que pode ser o momento-chave da temporada. E com o regresso do craque argentino, a esperança renasce entre os benfiquistas. Com esta confirmação, aumenta ainda mais a expectativa para o próximo sábado. Di Maria está de volta. E o derby nunca mais será o mesmo. A polémica está de volta e promete incendiar os bastidores do futebol português na semana do derby. Pedro Henriques, antigo árbitro e atual especialista em arbitragem, veio a público confirmar o que muitos já suspeitavam: o Sporting foi claramente beneficiado no jogo frente ao Gil Vicente. E o erro, segundo o próprio, pode ter influência direta no embate contra o Benfica. O foco está em Maxi Araújo. Aos 78 minutos do encontro, o ala uruguaio, que já tinha um cartão amarelo, atingiu Zé Carlos com um gesto considerado negligente e desnecessário. Apesar do fora de jogo assinalado ao jogador gilista, Pedro Henriques foi taxativo. Mesmo com o jogo interrompido, o gesto de Maxi Araújo deveria ter sido punido com o segundo amarelo. A lei é clara. Era para expulsão. Esta afirmação coloca o árbitro Tiago Martins debaixo de fogo cerrado. O erro disciplinar não é apenas técnico, mas com consequências graves, já que permitiu ao Sporting manter em campo o autor do primeiro gol da partida.
Ou seja, o jogador que começou a reviravolta leonina poderia, e segundo os especialistas, deveria ter sido expulso minutos antes. Manter-se a ação disciplinar mesmo com o fora de jogo é obrigatório. O VAR não pode intervir nos segundos cartões amarelos, mas o árbitro de campo tinha de agir. E não o fez, reiterou Pedro Henriques. Este diagnóstico é reforçado pelas palavras de Jorge Faustino, também antigo árbitro, que confirmou o erro, reforçando que Maxi Araújo devia ter sido excluído da partida e, por consequência, ficado de fora do derby com o Benfica. A indignação é grande no universo benfiquista. Um erro que pode alterar a história do campeonato. O derby entre Benfica e Sporting está marcado para o próximo sábado, dia 10 de maio, no Estádio da Luz, às 18 horas. E agora, com o camisola 28 dos Leões apto para jogar graças a este erro de arbitragem, as atenções estão todas centradas nos critérios dos árbitros portugueses em momentos decisivos. Enquanto o Glorioso tem de lidar com ausências forçadas por lesão ou decisões estratégicas, o rival beneficia, segundo os especialistas, de um erro disciplinar com potencial impacto direto no título. E tudo isto num contexto em que a luta pelo 39 está ao rubro. Vale lembrar que o Benfica já ultrapassou o Estoril na última jornada com golos de Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes, mantendo a perseguição feroz ao topo da tabela. E agora prepara a recepção ao Sporting com tudo em jogo. Com esta revelação, Pedro Henriques lança gasolina para a fogueira do derby. A semana promete ser longa e carregada de tensão. Um novo capítulo controverso envolve o passado recente do Benfica. Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Clube da Luz durante quase 2 décadas, volta ao centro das atenções, mas desta vez pelas piores razões. As ações que detinha na SAD encarnada vão ser leiloadas, numa tentativa de saldar uma dívida milionária com o novo banco. De acordo com informações avançadas pelo jornal Económico Negócios, Vieira, que continua a braços com a justiça portuguesa, detinha 3,28% da Sociedade Anónima Desportiva do Benfica. Contudo, e perante o incumprimento do pagamento de uma dívida na ordem dos 7.500.000 euros, o banco, herdeiro do colapsado BES, ordenou a liquidação forçada desses ativos. A entidade responsável pela condução do processo será a JB Capital, uma empresa espanhola de investimentos, a quem o novo banco delegou o leilão das 753.000 ações apreendidas ao ex-presidente em 2021. Este arresto surge como consequência direta de uma providência cautelar acionada pela instituição bancária, num processo que envolve a empresa Promovalor, gerida por Luís Filipe Vieira, e que acumulou uma dívida gigantesca no sistema financeiro português. Mas a indignação dos adeptos não se deve apenas à questão legal. Para muitos benfiquistas, a ligação entre o passado conturbado da gestão de Vieira e o atual momento do clube desperta revolta. O peso simbólico destas ações, que representam anos de liderança contestada, voltam a abalar emocionalmente os que viram o Glorioso envolto em investigações judiciais, buscas policiais e escândalos que feriram a reputação de um dos maiores clubes da Europa. O leilão das ações da SAD não terá, à partida, impacto imediato na gestão desportiva liderada atualmente por Rui Costa. Contudo, este episódio reacende memórias de um passado que muitos preferem esquecer, mas que continua a bater à porta do presente, numa altura em que o Benfica está completamente focado na corrida pelo título e na preparação para o derby contra o Sporting. É inevitável não cruzar os tempos. Enquanto Luís Filipe Vieira vê o seu passado a ser liquidado em praça pública, Rui Costa, o seu sucessor, trabalha com afinco para blindar jogadores como Nicolás Otamendi, reforçar a estrutura desportiva e colocar o Benfica novamente no topo do futebol português e europeu. E, como se tudo isso não bastasse, a pressão externa intensifica-se com decisões de arbitragem polémicas, lesões inesperadas e adversários que parecem beneficiar de critérios duvidosos. No meio de tudo isto, um dado é claro: o Benfica segue firme, com o apoio inabalável dos seus adeptos, mesmo quando fantasmas do passado ameaçam regressar. O leilão das ações de Vieira pode fechar um ciclo, mas abre também espaço para refletir sobre o futuro que se quer construir. Um futuro sem sombras, sem suspeitas e com vitórias limpas dentro das 4 linhas.